Oi pessoal, então nós estamos dando continuidade aqui ao nosso conteúdo de terceiro bimestre na matéria de Geografia para o terceiro ano A do ensino médio. Estamos dando continuidade aqui ao nosso conteúdo de terceiro bimestre na matéria de Geografia para o terceiro ano A do ensino médio. Nós estamos aqui no nosso Faraday 2. Então nós estamos aqui no nosso Faraday 2, falando agora lá das aulas 19 e 20, os combustíveis fósseis, petróleo. Então agora a gente vai falar então sobre combustíveis fósseis, falando especificamente do petróleo e colocando em destaque aqui a importância deste não somente para o sistema energético, mas a importância deste para o sistema econômico. Entender que hoje o petróleo não é só um recurso energético, ele é um recurso também financeiro, tá? E a maior ou menor disponibilidade deste também determina as lógicas de acesso e desenvolvimento econômico no mercado, tá? Então a gente começa falando ali petróleo. Substância oleosa, combustível de coloração escura, encontrada em rochas sedimentares. Então, uma formação de bacia sedimentar, ou seja, quando a gente fala lá de estruturação de províncias geológicas, é uma província de sedimentar. Província de bacias sedimentares, nós temos aqui a presença do petróleo, a possibilidade desta, né? Formado a partir do soterramento de restos de animais e vegetais no fundo de antigos lagos ou mares. Fonte de energia mais utilizada no mundo para a produção de combustíveis e amplamente usadas como o diesel e a gasolina. Vamos lá. Quando a gente fala sobre essa formação aqui, quando a gente fala sobre essa constituição, vamos entender que necessariamente o petróleo não está no fundo do mar, tá? Necessariamente o petróleo não está no fundo do oceano. Nós temos várias regiões do globo que o petróleo se encontra nas áreas continentais. É a diferenciação que a gente fala de onshore e offshore. Onshore são os petróleos encontrados nas costas continentais, na crosta continental, no território continental. E o offshore são os petróleos encontrados no fundo dos oceanos, tá? Lembra que isso é possível graças à movimentação geológica do nosso globo. Graças a essa mobilidade geológica que o nosso planeta vive. Aí vocês têm a evolução do consumo de diferentes fontes de energia. Hoje o mundo vive ainda uma dependência para com o petróleo, tá? Hoje o mundo vive ainda uma dependência para com o petróleo, tá? Quando a gente fala essa dependência para com o petróleo, significa que hoje o mundo ele busca novas fontes de energia, mas ainda tem como majoritária o petróleo, tá? Hoje a sociedade mundial ela está buscando cada vez mais novas maneiras de produção de energia. Por quê? Quanto maior a minha dependência sobre uma única fonte de energia, maior a minha dependência e maior a minha facilidade para viver um fator de crise. Por isso que se discute tanto a importância da diversificação das fontes energéticas. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre a questão da origem, ocorrência e importância. Então, o petróleo, principal fonte de energia contemporânea, é um combustível fóssil de cor escura encontrado nas bacias sedimentares. Acumula-se
em rochas sedimentares porosas, como o arenito e o calcário. Em geral, o petróleo está associado à água salgada e ao gás natural. Sua formação ocorre a partir da decomposição de matéria orgânica ao longo de milhões de anos, de micro-organismos vegetais e de animais depositados no fundo dos antigos mares e lagos. Isso significa que qualquer animal pré-histórico decomposto virou petróleo? Não. O petróleo ele só se desenvolveu em uma combinação perfeita de fatores, tá? Porque se qualquer animal pré-histórico que decompôs gerasse petróleo, a gente teria um petróleo em abundância. E não é isso que acontece. O processo de decomposição, então, desse micro-organismo deu origem a uma pasta orgânica coberta por espessas camadas sobrepostas de sedimentos. Esse material orgânico foi submetido a elevadas temperaturas e pressões em virtude do próprio soterramento e também das movimentações da crosta. Ao longo de milhões de anos, foi se transformando lentamente até virar o petróleo. Denominado em seu estado natural de petróleo bruto ou petróleo cru. Esse combustível fóssil é composto predominantemente do ponto de vista químico de moléculas de carbono e hidrogênio, por isso classificado como hidrocarboneto. Pessoal, nem todo o petróleo é utilizado, é viável para a produção de combustível, tá? O petróleo é uma matéria-prima altamente versátil. E tudo depende da sua combinação. Tudo depende da sua combinação, da sua formação, da sua origem. Nem todo petróleo vai se dedicar à prática de produção de combustíveis, tá? Ela pode ser usada como matéria-prima na indústria de bens de consumo, certo? Percebam aí no mapinha Mundo Maiores Reservas de Petróleo que essas reservas de petróleo não necessariamente são as maiores. Mas essas reservas de petróleo, ou seja, esses países aí maiores reservas, significa que são os países que têm a maior capacidade de produção, de exploração deste, tá? Nem sempre esses maiores apresentam dentro do seu território as maiores capacidades, apresentam as maiores possibilidades de exploração. A grande questão é, se você pegar aí os países que estão em primeiro nesse ranking, são todos países altamente desenvolvidos. Então, a tecnologia aplicada possibilita a produção de petróleo em grandes quantidades, tá? E aí, então, nós temos aí agora a OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo. Membros da OPEP. Percebam que existe aí uma diferença? Onde estão os países desenvolvidos aqui? Por que eu não tenho aí Estados Unidos como membros da OPEP? Significa que a OPEP vem por atender países com menor capacidade? Bloco econômico? Também, tá? Então, a partir do século XX, o petróleo tornou-se a principal fonte de energia e uma importante matéria-prima industrial, utilizada em diversos setores. Depois de extraído do subsolo, o petróleo é transportado por via terrestre, nos oleodutos, ou por via marítima em navios petroleiros até as refinarias, onde é destilado. A cada ponto de destilação, com certo aquecimento, separação e esfriamento de substâncias, se obtém determinada fração que corresponde a um derivado. Esses derivados obtidos encontram-se o gás liquefeito de petróleo, o GLP, utilizado como gás de cozinha, a gasolina e o óleo diesel, comumente utilizados como combustíveis, e o querosene, utilizado no processo de produção de combustíveis aeronáuticos.
Percebam então que existe uma versatilidade, tá? Existe uma intensa versatilidade quanto à sua utilização. Pessoal, essa versatilidade, então, ela vem atender às necessidades de desenvolvimento, tá? Falando aqui sobre a OPEP, então, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a OPEP caracteriza-se como um cartel. O cartel é uma associação de empresas criada na década de 60 para fortalecer o poder de negociação dos países membros perante as grandes transnacionais do setor petrolífero, como os estadunidense Exxon e as europeias Shell, British Petroleum. Essas empresas, até o início de 1970, controlavam expressivas parcelas da produção e do comércio de petróleo no mundo, obtendo lucros fabulosos e remunerando de forma insignificante as nações produtoras. Para reagir a essa situação, em 1973 e 1979, os integrantes da OPEP decidiram elevar o preço do barril. Essas alterações nos preços ficaram conhecidas como o primeiro e segundo choque do petróleo e obrigando os países a rever suas políticas energéticas para tentar diminuir a dependência externa desses recursos. Entre as estratégias usadas para isso, destacam-se o estímulo ao aumento da produção interna de petróleo e o incentivo à produção e ao consumo de fontes alternativas. Mesmo com o sucesso de alguns países em buscar alternativas junto ao OPEP, as decisões tomadas no âmbito da instituição ainda apresentam grandes repercussões internacionais, pois os seus países integrantes, Arábia Saudita, Venezuela, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, Líbano, Nigéria, Catar, Argélia, Angola, Gabão, Guiné Equatorial e Equador, são responsáveis por aproximadamente 80% das exportações mundiais de petróleo. A OPEP, da forma mais genérica, é um bloco econômico. As nações perceberam que isoladamente não poderiam sobreviver às grandes potências, então decidem se integrar. Tá? Decidem viver em conjunto, garantir o seu desenvolvimento em conjunto. O petróleo, por mais que seja visto como tão positivo, ele, ao mesmo tempo de tão positivo, ele tem os seus pontos negativos, tá? Ele tem a sua negatividade. Então, queima de petróleo e derivados gera emissão de gases de efeito estufa, dióxido de carbono. Crescente busca por alternativas energéticas limpas. Petróleo no Brasil. Fase de monopólio iniciada com a criação da empresa estatal Petrobras em 1953 pelo nosso querido Getúlio Vargas. A estatal detinha o monopólio de pesquisa, exploração, transporte, refino e comercialização. Quebra do monopólio. Em 1990, então, se decide que a Petrobras deveria ter um capital aberto, tá? Então, o setor do petróleo foi aberto para empresas públicas e privadas cedidas no Brasil. A Petrobras tornou-se uma empresa de capital misto, com participação do capital público e privado. Produção e autossuficiência. A maior parte da produção brasileira é offshore, ou seja, no fundo do mar, com destaque para a Bacia dos Campos, no Rio de Janeiro. O Brasil alcançou sua autossuficiência volumétrica na produção em 2015. No entanto, ainda importa petróleo leve e derivados de petróleo como diesel. Pessoal, por que o Brasil ele é autossuficiente e importa petróleo? Porque o petróleo que existe no Brasil não é próprio para a produção de combustível, tá? O Brasil tem uma grande capacidade petrolífera, mas a produção de petróleo que aqui se encontra no Brasil, ela não é um estilo de petróleo destinado à produção de combustível. O petróleo que a gente tem aqui, a gente chama de petróleo pesado, tá? É um petróleo muito mais dedicado à indústria manufatureira, a subprodutos, do que a produção. Ele não produz
combustível. Por isso que mesmo tendo a sua autossuficiência, nós ainda importamos petróleo. Um dos grandes problemas que envolvem aqui, eu vou falar agora de uma forma em conjunta, tanto da questão do pré-sal, como a simples prática da exploração, é o princípio da degradação ambiental provocada pelo petróleo. O petróleo provoca degradação ambiental em vários aspectos, tá? Então aí vocês têm o pré-sal. Pré-sal brasileiro. Gigantesca reserva de petróleo e gás natural. Camadas rochosas sedimentares situadas a mais de 7 km de profundidade. Alto custo tecnológicos dificultam seu maior aproveitamento. Há uns 2, 3 anos, o Brasil descobriu que não tinha capacidade tecnológica para explorar. Aí o que ele faz? Ele decide trazer indústrias de fora para explorar o petróleo nacional, criando a cobrança, vamos assim, de um aluguel, que a gente chama de royalties do petróleo. O que é o royalties do petróleo? É o preço de aluguel que as nações altamente tecnológicas pagam para explorar o petróleo brasileiro, tá? Então, os royalties é o custo que as empresas empresas internacionais têm de pagar para terem a possibilidade de exploração sobre o petróleo brasileiro, tá? Pessoal, quando a gente fala aqui de degradação ambiental do petróleo, a gente tem que entender que o petróleo ele degrada a natureza em vários campos. Primeiro, quando você tem a extração de petróleo, se você tem o vazamento de petróleo offshore, você tem a contaminação marinha, a degradação dos oceanos. A gente viveu isso há pouco tempo no Brasil. Se você tem o vazamento, por exemplo, de uma exploração onshore, você tem a poluição do solo, tá? O refino e a utilização de petróleo, ela causa poluição atmosférica, tá? Causa poluição atmosférica. Então, o petróleo ele causa poluição em todos os estágios de sua utilização. Quanto mais petróleo se usa, mais poluição se causa, tá? Esse é um dos principais problemas da utilização de petróleo. O Brasil conseguiu uma grande riqueza econômica na descoberta desse petróleo. Entretanto, ele percebeu que esse petróleo ele não é a solução dos seus problemas. O pré-sal não é a solução dos problemas brasileiros. A gente tem que entender isso. O pré-sal é uma riqueza importante. Entretanto, ela não resolve os problemas do Brasil. Nós temos que entender o seguinte. A descoberta do petróleo, do pré-sal, não é uma riqueza do momento, mas é resultado de um investimento das heranças que surgiram lá em 53 com a fundação da Petrobras. A fundação da Petrobras é um movimento nacionalista liderado por Getúlio Vargas, presidente da época, criador da Petrobras, no princípio do petróleo é nosso, impedindo a entrada de transnacionais que vinham com o objetivo de explorar essa riqueza mineral brasileira, certo? O petróleo é um elemento de grande cobiça global, não é só nacional, é global. Entretanto, essa cobiça gera dependência. Quem tem mais petróleo manda mais, quem tem menos obedece mais. Isso nem sempre é positivo para o desenvolvimento econômico de uma nação, certo? Pessoal, aqui então a gente está terminando mais um vídeo. Acredito que posteriormente a gente vai conseguir discutir um pouco mais sobre essa questão petrolífera, sobre essas capacidades petrolíferas, certo, pessoal? Novamente, quem tem o Faraday, vai lá no Faraday, lê o texto, grifa, marca. Quem não tem, pesquisa. A pesquisa é válida, certo? Não tenham preguiça. Estudem, busquem. É a oportunidade de vocês. Busquem. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, podem me mandar,
certo, pessoal? A atividade, como de costume, publicada lá no nosso Classroom, certo? A atividade, como de costume, publicada lá no Classroom. Tchau, pessoal. Até a nossa próxima atividade. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau.